Shabbat Shalom. Fazemos leitura nesse Shabbat de Parshat Be'alotcha, que abre falando sobre o acendimento da menorá no templo, e que tenho certeza nos pega a todos aí numa semana que a gente já pensava que as coisas poderiam se resolver, que a gente não ia ter que... uma certa sensação, aqueles que têm parentes em Israel, pessoas que estão... Estamos aqui com visita muito querida que está aqui, vindo de Israel. Tenho certeza que cada um de nós aí com a questão, obviamente, de Israel como um todo, mas também... Cada um de nós tem família, tem amigos, tem alguém que a gente está pensando, que a gente mandou mensagem hoje. Um momento tão difícil, né? Porque é um momento... a gente lê em Kohelet, né? Lechol zman ve'et, lechol chafetz tachat hashamayim, et laledet ve'et lamut. Há tempo para tudo, debaixo dos céus. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Essa listagem que todo mundo conhece, que é tão famosa de Kohelet. Lá na última linha fala Et milchama ve'et shalom. Tem essa linha que fala sobre... Tem tempos de paz, tem tempos de guerra. O que sempre é muito difícil da gente imaginar que... Kohelet é um livro que fala sobre as coisas que são perenes na realidade, e a gente ouvir isso, de que tem tempo de paz, obviamente, mas tem tempo de guerra, e que isso é uma constante, que isso é uma realidade da vida, assim como a vida tem também os momentos de nascimento, os momentos de partida desse mundo. É difícil, mas nós vivemos realmente numa realidade que a gente espera que as nossas guerras do futuro, um dia a gente possa ter guerras que sejam em tempos messiânicos, onde essas guerras sejam travadas ali nos estádios de futebol, onde as nossas guerras sejam as boas competições para ver quem vai ganhar o prêmio Nobel na ciência, em várias áreas. Mas há um realismo que a tradição judaica nos traz, que é parte da nossa tradição. A nossa tradição, ela é positiva, mas ela é sempre muito realista. Talvez seja uma marca de uma história tão difícil, onde as pessoas se defrontaram, né? Nossa geração, a minha geração, a gente viveu um período uma bolha tão grande, em termos aí de tudo, tanto pelo surgimento do Estado de Israel, quanto um período onde o mundo viveu relativamente com menos conflitos, tinha conflitos virtuais, as guerras frias, etc., mas, de certa maneira, o mundo caminhava, parecia para todos nós que o mundo caminhava em direção a uma construção mais harmônica, que a gente já tinha chegado a tanto progresso, a tanto desenvolvimento, que a gente imaginar cenas de novo na televisão, de todos os lados, né? É inimaginável a gente criar essas armas. Quando a gente para pensar, é um nonsense tão grande. E é só se a gente se abstrair do que fazem essas armas, de qualquer lado, que a gente consegue imaginar esses games, esses jogos, quando, na verdade, ali são vidas humanas, um descontrole, uma construção de descontrole. A gente luta tanto com vacinas, com esforço na medicina, com esforço na organização social, para que a gente não se defronte com a desorganização, para que, de vez em quando, a gente tenha que enfrentar um terremoto, tenha que enfrentar uma chuva que cai com força absurda. Nós fazemos tanto esforço
para preservar a vida, para avançar a questão da vida. E quando a gente se dá conta que a gente também faz esses foguetes, que a gente faz essas armas, que a gente usa essas armas, é um nonsense tão grande. E mesmo assim, Coelho diz, tem tempo de paz, sim, e tem tempo de guerra. E mesmo o sonho, talvez, dos profetas, lá atrás, quando eles sonhavam, né, de que o lobo, né, estaria ali pacificamente com a ovelha, o leopardo com a gazela, esse sonho que, né, termina exatamente, Isaías termina exatamente dizendo, em tempos onde até mesmo o leão vai ser herbívoro, e o leão vai comer palha. E nós sabemos que, como assim? Como faz isso? Como chega lá? Como criar esse leão vegano? E tudo isso muito do nosso sonho, mas a nossa tradição diz que a gente tem que ter o pé no chão. Nós somos um povo, eu nunca quero perder essa noção, porque nós somos um povo de paz. Nós somos, porque para nós a coisa mais incrível que tem é fazer um bat mitzvah, é fazer os nossos rituais de ciclo de vida. Não há uma pessoa que não venha, pessoas que não são da tradição judaica, que não vêm dizer assim, como que faz para fazer um casamento judaico? As pessoas sonham fazer um casamento judaico, porque o casamento judaico não é que tem tantas tradições com música mais bonita, às vezes até com um ritual mais bonito. Sabe o que é o mais bonito do casamento judaico? É que é um povo que ama isso. Por isso que viram aquelas danças israelis, aquelas danças todas coreografadas que a gente faz nas festas. O que está por trás daquilo é uma percepção totalmente pacífica, totalmente pacífica. E tem a ver, talvez, com a nossa própria religião, que não é proselitista. Só você não ser proselitista significa tanto em relação à paz. Não ter a expectativa de convencer ninguém. Você não quer convencer ninguém. Sejam felizes do jeito que quiserem. Nós temos o nosso olhar, a gente tem a nossa maneira de ser. E eu sempre digo que um prefeito aqui embaixo, um dia, disse, eu admiro muito o povo judeu. Admiro demais o povo judeu, porque depois de tudo que vocês passaram, e sem nenhuma vitimização, é real o que a gente passou, depois de tudo que vocês passaram, o que vocês ensinam os filhos de vocês? Zero ódio. Vocês ensinam os filhos de vocês hebraico, ensinam aos filhos de vocês Torá, ensinam aos filhos de vocês valores, e é assim que essa tradição existe. Então, quando a gente vê associado ao povo de Israel palavras como vitimização, a maldade, o desejo deliberado de massacrar pessoas inocentes, quando a gente vê associada a ideia de vingança, sai da boca de alguém que não conhece a história do povo judeu. E Israel, que é hoje um Estado e que vive essa realidade tão dura de que para sobreviver tem que brigar, tem que matar. É tão duro, é tão difícil para nós judeus fora de Israel, é tão desigual ser judeu hoje, fora de Israel e em Israel. Porque fora de Israel, Baruch Hashem, com tudo que a gente tem, a gente sabe que tem de questões, de coisas que reaparecem inacreditavelmente, com preconceitos, etc., a gente tem, em maioria dos países onde as comunidades vivem, a gente tem
liberdade, a gente tem aceitação, mas imaginar ser judeu em Israel hoje e saber que você tem que fazer o que tem que fazer, e tão difícil tomar essas decisões porque é tão na contramão do que são os nossos valores, não é simples. Então, eu acho que mais do que nunca, principalmente nós aqui fora de Israel, com tudo que a gente tem direito a criticar e ter um senso crítico, algo também que é parte da nossa tradição, a gente vai estar entrando em votação aqui para o Congresso Sionista, e cada um tem as suas, seus partidos e tudo mais, mas é muito importante a gente ter a noção de que a gente tem um vínculo inquebrantável com os judeus, que são hoje israelenses, mas têm a mesma história que nós temos, e que hoje se encontram num lugar muito diferente dos outros judeus. Judeus que podem ser mortos a qualquer momento, judeus que têm que pegar em armas para sobreviver, e não é pouco isso. É um desequilíbrio entre metade dos judeus, quase que mais ou menos é assim, metade dos judeus que não estão em Israel e a outra metade de judeus que estão em Israel. E por mais que a gente queira colocar isso nas mãos da cidadania específica que os israelenses têm, eles têm um karma que é coletivo de todos nós. Eles seguram sobre os ombros deles um karma relativo à nossa história, à nossa religião, à nossa tradição. E é muito importante nesses dias a gente estar junto. O que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas fundamentais. Ajudar sempre a pensar. Então, a nossa unidade, ela não é uma unidade de termos uma única voz, mas tem que haver um compromisso por trás das várias vozes, um compromisso com uma história, com, usei essa palavra que nem pertence à nossa tradição, um karma, um peso, uma bagagem que vem, um legado que vem de coisas boas e de coisas difíceis. A gente tem que estar junto e saber falar diferente junto. Que a gente sabe fazer isso, a gente faz isso em família. A gente entra em desacordo sem perder a noção de família, sem chutar o pau da barraca em nenhum momento, porque o vínculo é maior do que qualquer coisa. E a gente tem que ajudar de todas as formas que a gente puder. A gente, acima de tudo, uma coisa que para nós é tão... Exatamente porque nós somos um povo muito realista, como que a gente reza, como que a gente faz a nossa tefilá, como que a gente pede, e mesmo tendo opiniões diferentes, como a gente pede para que Israel possa ser iluminada, sem a gente ter que entrar de novo no jogo, no gaming das guerras, de torcer dentro da linguagem das guerras, como a gente faz essa oração de responsabilidade, de carinho para com Israel. É engraçado que, acho que nem está aqui, ela saiu, uma menina, não vou nem falar então o nome, eu ia mexer com ela porque estava sentados há pouquinho falando sobre o BAT, que vai ser daqui a poucas semanas, e eu perguntava se ela rezava. E ela dizia, eu rezo, mas não adianta nada. Mas como assim? Ela falou, não adianta, eu rezo antes da prova e não acontece nada. Aí eu brinquei com ela, porque você não imagina o que ia acontecer se você não rezasse.
Mas eu acho que tem alguma coisa aqui muito interessante nessa ideia da tefilá, da reza. Porque nós adultos, né, não é todo mundo que reza e acredita, entende o que está fazendo quando está rezando. Porque eu acho que a gente tem um pouco essa expectativa de criança, que é, para que eu rezo? Para que aconteça o que eu estou pedindo. Tem uma história muito bonita de um sujeito, é uma história aí desse período soviético, um judeu que estava num desses campos na Sibéria, e ele estava numa situação muito difícil, e ele começou a imaginar que ele ia morrer lá no meio da Sibéria e que ia ser enterrado como um indigente, nenhum enterro judaico ele ia ter. E então ele começa a rezar, e rezar muito, para que ele possa ser encontrado por alguém, porque alguém possa fazer um enterro judaico dele. E ele acaba não morrendo. E ele vai encontrar com o Lubavitch Rebbe, é uma história que contam do Lubavitch Rebbe, e o Lubavitch Rebbe, para quem quiser acreditar ou não, o Lubavitch Rebbe diz para ele: você rezou tudo errado. Ele diz: mas como assim? Como que você sabe? E ele diz assim: quando a gente reza, a gente não reza com realismo. A gente reza para o melhor. Você tinha que rezar para ficar livre, para sobreviver, para viver, não rezar para ser enterrado como um judeu. Né? Então, assim, a reza, ela é maximizante. Ela tem como condição você otimizar, você apontar, não para um meio termo, para uma coisa mais ou menos. A reza é para sonhar, é uma reza para acabar essa condição totalmente de guerra. É um tempo de guerra, mas tem tempo de paz. É você sonhar que é possível. E quando a gente se dá conta de que os povos que viram nossos inimigos por razões reais, e a gente não pode deixar de lidar com a realidade, mas os árabes são pessoas maravilhosas. Os árabes são as pessoas mais próximas da gente. Vai nas festas deles. Vai na casa deles. Eles são doces, hospitaleiros. Eu sei que há histórias, mas é tudo uma construção dos poderes, das questões humanas. Como eu dizia, os persas. A história dos persas conosco é uma história bíblica, numa época que todo mundo nos perseguia. Eles derrotaram os babilônios, que destruíram o templo, e, num dado momento lá, eles disseram: não, volta para lá, reconstrói o templo. O nosso templo reconstruído foi graças aos persas, que não são muçulmanos, são originalmente persas, de outra origem, e foram conquistados. O zoroastrismo como religião, exatamente. E eles tinham ali a sua religião original e foram colonizados. Então a história ela é tão maior que eu acho que a gente tem que rezar muito. Rezar por Israel, mas tem que ser uma reza tão otimizada que a gente possa sonhar, não com uma paz tola, com uma paz dessa... Não tem nada mais ridículo no mundo de hoje do que essas pessoas que não estão rezando, estão trabalhando com a realidade, né? E com tantas coisas que eles dizem, eu me identifico como ideal, mas eles são ridículos, como essa flotilha, como várias dessas pessoas que queimam os valores humanos num lugar barato, num lugar simplesmente totalmente instagrâmico,
vazio, feito para comunicar uma construção de polemização, de bem e mal, do contrário de realismo e do contrário de positivismo. Pessoas que semeiam uma visão de mundo, de que o mundo se divide entre bons e maus, e isso são ativistas, pacifistas. Então, a gente tem que rezar muito. Nós que estamos fora e que não temos diretamente fora o que a gente pode contribuir, ajudar, do que a gente pode ajudar a trazer menos ignorância ao quão pouca informação a maioria das pessoas que dá opinião tem, e viver esse momento tão difícil, que também nos afeta fora de Israel, mas a gente tem que fazer orações. E a nossa oração tem que ser otimizada. Não é sonhar com Israel arrasar o outro. A gente quer muito mais do que isso. Tem uma outra história, com ela eu fecho. Uma história de um sujeito que é o Rebbe, lá na racídico dele, e ele tinha um cavalo, e ele era comerciante vendia lenha. E ele vinha lá com o cavalinho dele, todo ano ele passava no Rebbe e pedia uma bênção para o Geschäft dele. E o Rebbe dava uma bênção para ele ter saúde, para ele conseguir as coisas, e ele pedia para rezar pelo cavalinho dele, que era o sustento dele. O Rebbe rezava, e todo ano ele voltava, e o Rebbe perguntava, como foi o ano? Ele disse, horrível. Que nem a menina aqui, não funcionou. Eu vou te dar uma bênção maior. E aí o Rebbe se esforçava, no ano seguinte ele voltava, e aí? Não está funcionando. Aí um dia ele volta e o Rebbe pergunta, como foi esse ano? Ele diz, esse ano foi um espetáculo. Deu tudo certo. Foi o ano mais rentável da minha vida. E isso porque aconteceu a coisa mais horrorosa que podia acontecer, que meu cavalo, que era o meu parceiro de vida inteira, nesse ano faleceu. E eu não entendo por que exatamente no ano que faleceu o meu cavalinho, tudo deu certo. E o Rebbe falou para ele, era isso. Você me pediu uma bênção para um cavalinho cansado, para carregar um pouco de lenha, e você queria que isso desse um grande retorno, né, para você. Foi justamente quando chegou a hora do cavalinho ir embora, e você teve que se virar e foi fazer outra coisa, é que você pôde progredir. Então, nas nossas rezas, não sejam realistas nas suas rezas. Sejam otimizadores, sejam maximizadores. Pensem exatamente num mundo onde a gente possa aprender para que as novas gerações não tenham que ser colocadas nesse lugar, para que nem sejam, obviamente, ameaçadas na sua sobrevivência, nem que jovens tenham que enfrentar. Isso me dói o coração, e a gente tem as histórias tão lindas da Golda Meir, etc., dessa geração em Israel ter que realizar esse trabalho, essa função, esse exercício tão terrível de serem realistas nesse momento. Que novos tempos, que esse tempo de guerra passe o mais rapidamente possível, que o tempo de Shalom venha, e por mais que Kohelet diz que isso é permanente e para sempre, nós temos um sonho messiânico, porque a gente reza e sonha maximizado. Quem reza e sonha pequeno não ajuda nessa utopia, nesse grande sonho de um mundo diferente. Shabbat Shalom.